Queridos amigos, que possamos, como sempre, agradecer a Jesus a oportunidade que sempre nos dá de contribuirmos o mínimo possível para a nossa doutrina espírita e confiante também que aqui todos são cristãos, possam também me perdoar qualquer deslize, a garganta que já não funciona tão bem como antes, mas somos todos irmãos matriculados na mesma escola. O tema da noite de hoje, como está escrito ali, é sobre os sonhos. Um terreno bem escorregadio. É interessante recordar sempre que a doutrina espírita ela tem o seu tríplice aspecto: ciência, filosofia, religião. O que é mais interessante é que esses três aspectos têm um ponto único a ser estudado: a nossa própria alma, o espírito. A religião nos mostra um código, podemos dizer assim, baseado no pensamento de Jesus, nos seus ensinamentos, por onde devemos ser guiados. A filosofia nos ajuda a pensar um pouco mais a nossa existência aqui, encarnados, mas sem nos deixar esquecer que somos espírito. E a ciência, por sua vez, vai tentar comprovar, vai estudar os mecanismos que o espírito tem, como ele se manifesta de várias formas. Sendo assim, nesse aspecto vamos estudar mais os sonhos, no qual aqui todos sabem o que é, porque todos nós experienciamos isso diariamente. Mesmo aqueles que dizem que não sonham, que não é verdade, eles não se recordam, mas eles sonham. O que é interessante observar é que na casa espírita, por exemplo, é comum as pessoas se aproximarem e dizer assim: eu queria tanto ver os espíritos se comunicarem. Eu queria tanto escutar espírito, ou participar de uma reunião mediúnica, ou participar das curas. E queremos 1001 formas de manifestações espirituais. E esquecemos que todas as noites temos essas comprovações conosco mesmos. Através dos sonhos, porque nos informa os espíritos que todos os dias esse fenômeno mediúnico acontece. Nós, como espíritos, saímos do nosso corpo, travamos contatos com outros seres e por aí vai. Há 1001 formas de se explicar os sonhos. Interessante que agora há pouco, Siddhartha Ribeiro, que é um neurobiólogo, estudando justamente os sonhos, ele deu uma entrevista falando que a civilização atual não sabe mais sonhar. Nós não sabemos. Pelo simples fato de não darmos mais importância aos sonhos como era dado antigamente. Hoje, parece que os sonhos perderam realmente o seu valor e por isso, para muitas pessoas, para que eu vou sonhar? Para que eu vou dar importância? E por não observarmos mais, por não darmos valor a ele, não os percebemos. E nos diz ele, se um dia resolvêssemos fazer um sonhário, que seria um diário dos sonhos, que se resolvêssemos um dia, todo dia resolver colocar no diário o que foi que eu sonhei, em detalhes, com pouco tempo iríamos perceber que os sonhos têm mais importância na nossa vida do que possamos imaginar. Como acontecia no passado. Se sabe, por exemplo, que o homem mais primitivo, muitas vezes através dos sonhos, ele encontrava realmente uma ferramenta de sobrevivência. Vamos dar um exemplo. Imaginemos os homens primitivos que sempre iam à mesma fonte de água, tomar água, tranquilamente. Mas chega um momento que ele vai dormir e sonha que ele vai justamente naquela fonte de água que ele vai diariamente, quer dizer, uma coisa comum, mas quando ele está bebendo água, ele sonha que junto dele há um leopardo, um leão, um animal feroz. Então ele desperta e fica um pouco assustado, porque isso pode ser que nunca venha acontecer, mas pode ser que isso possa acontecer também. Então ele já vai ficando de sobreaviso e quando ele vai agora para o lago tomar a água que normalmente ele fazia, ele agora já vai mais preparado, já observando, já não mais tranquilo. E isso pode ser uma grande ferramenta de sobrevivência. Interessante observarmos assim. E o doutor neurobiólogo, ele fala que na verdade os sonhos eles lançam no nosso cérebro estímulos elétricos. E começamos a ver determinadas possibilidades. Sonhamos com uma situação que pode acontecer ou não pode acontecer. Me recordo, eu sou nordestino e lá nós nordestinos somos assim brilhantes na questão dos sonhos. Que muitas vezes você sonha, eu tive um sonho ruim. Foi ruim. Não me conte, porque se você contar ele vai acontecer.
como o simples fato da pessoa falar, o sonho fosse se realizar. Eu já tentei fazer isso com sonhos bons, por exemplo, ganhando na loto, contava todo mundo, não acertei uma. E eu dizia, por que só para o lado negativo e não para o lado positivo? Mas o que é interessante é que diz o doutor, o neurobiólogo, que esses estímulos vão nos convida a exercitar as possibilidades. Quer dizer, quando sonhamos com determinada coisa, ficamos pensando, e se acontecer? E vamos nos preparando se a coisa acontecer. E se não acontecer? Vamos também nos preparando para se a coisa não acontecer. No entanto, os sonhos têm uma grande função. Vai nos preparando para possibilidades, já vai nos ajudando, vai simulando situações que não vivemos, mas que poderemos viver. E interessante, ele diz, isso é, na verdade, uma verdadeira capacidade de ver o futuro. Há possibilidades. E é interessante que ele nos seus estudos, ele vai chegar à conclusão que os sonhos servem realmente, de fato, para ensaios de situações. E muitas vezes, né, de potencialidades que devemos desenvolver ou que já podemos desenvolver. Muitas vezes teríamos desejo de fazer determinadas coisas. Ah, mas eu não posso. E sonhamos. Será que não pode? Será que a nossa alma ou o nosso cérebro, na questão dos cientistas, não está nos mostrando que já podemos desenvolver determinadas possibilidades? É interessante. Quer ver um exemplo? Muitos de nós aqui, quando chegamos nos Estados Unidos, e muitas vezes, eu não sei falar inglês. E muitas vezes perguntam, mas você já sonhou falando inglês? É interessante. Muitas vezes temos bloqueios, já temos certos conhecimentos, mas temos bloqueios e não conseguimos. Mas sonhamos. E o mais interessante, temos a impressão que entendíamos o que falávamos ou que escutávamos em inglês no sonho. Quer dizer, já tínhamos potencialidades que já poderiam ser utilizadas, mas já nós não acreditávamos. Então, isso acontece diariamente, constantemente, e posso ter certeza, acontece com todos nós. E é interessante que essas simulações vão nos auxiliando a viver ou a enfrentar determinadas situações que a vida vai nos colocar. Por exemplo, em um estudo muito interessante que as mulheres vão adorar, eles resolveram estudar um grupo de mulheres que haviam acabado de se separar do marido. Que maravilha! E eles perceberam algo interessante, que elas tinham sonhos, todas elas um sonho, podemos dizer, padrão. Elas começaram todas a sonhar algum tempo atrás, antes de separar, que o casamento estava uma maravilha. E quando despertava, descobria que o casamento não era aquela coisa toda. E passaram a ter esses sonhos. Depois de um tempo, os sonhos começaram a mudar. Elas começaram agora a sonhar com o marido morto. Muitas delas enterraram o marido, participaram do velório, cantaram, fizeram o terço, tudo. E isso ia se passando, né, dias a dias. Depois isso muda e vai entrar agora uma nova fase. Elas vão começar agora a entrar na simulação que o sonho... Elas começaram agora a se ver nos sonhos, ou ver elas ou o marido tendo um relacionamento tranquilo com outra pessoa. Quer dizer, através dos sonhos, ela ia percebendo possibilidades caso se separasse do marido. Por favor, não quer dizer que quando tiver um sonho tem que se separar. Não, é porque tem alguma coisa errada que tem que ser consertada. Como não consertaram, os sonhos continuaram. E eles perceberam isso. E depois elas vão e se separam. Descobriram esse padrão. Então ele começou a estudar justamente essas simulações que os sonhos nos causam em todas as áreas. É impressionante. Agora ele vai notar que o grande problema é que hoje não damos mais valor a essas ocorrências diárias do nosso dia. E muitas vezes dizendo assim, eu não sonho. Eu tenho uma amiga minha que insiste que nunca sonha. E teve um dia, hoje eu sonhei, quando foi me contar não conseguiu recordar, mas tinha certeza que havia sonhado. Porque estamos despreparados ou não estamos querendo mais dar a atenção que os sonhos merecem às vezes. E eles, para isso acontecer, temos que nos preparar também para sonhar. Em outras palavras, temos que nos preparar para dormir. A gente diz, não, mas eu me preparo. Não é verdade. Não nos preparamos. Principalmente hoje, na era das informações, onde agora não precisamos mais sonhar, né? O cinema sonha por nós, porque a maioria dos nossos sonhos é importado daqui, quer dizer, já é adquirido aqui, em Hollywood, né? Com a tecnologia que existe, tudo hoje, como eu digo sempre, hoje para o cinema, por exemplo,
Não falta mais tecnologia, falta agora criatividade, porque a tecnologia é possível agora fazer tudo que o homem desejar e sonhar, eles conseguem. Então hoje já sonhamos com o que já está jogado para nós. Vivemos num mundo online. Hoje em dia se sabe que ninguém mais dorme como antes. Insônia é uma epidemia mundial. Dormimos hoje, não é porque eu não estava cansado, mas entrou no computador, a gente vai querer dormir. Não, mas eu vou abrir o laptop para ver alguma informação. E quando vamos dormir, passamos 3, 4 horas no computador. Ah, vou dormir porque já não tem mais sono, mas vai se forçar. Quer dizer, pegamos todas aquelas informações, as imagens, tudo, junto ainda com os nossos problemas do dia a dia e os clichês que já temos e levamos para o nosso sono. Não nos preparamos para dormir. A nossa mente está invadida de informações. E diz assim, não dou muita importância porque os sonhos são tantas coisas loucas. Claro que tem que ser. Vem os clichês do dia a dia, os desejos, as frustrações. Vem até as experiências espirituais que vamos falar à frente. E ainda vem as imagens do que colocamos diariamente. Tudo misturado. Não dá para entender. É uma verdadeira loucura. Então não sabemos sonhar. Ou não queremos. Porque para isso é necessário nos educarmos. Interessa que quando acordamos e quando sonhamos, quando acordamos, nos acordamos aos pulos, não nos acordamos tranquilamente. Consequentemente, também não vamos nos recordar dos sonhos. Então, os neurobiólogos já estão percebendo essa dificuldade do ser humano sonhar pela nossa própria falta de despreparo e de importância que não damos a ele mais. O que é interessante, se observarmos a história, iremos descobrir que ele já teve tantos valores. Sempre foi uma das grandes chaves para o autoconhecimento do ser humano. Se a gente observar, por exemplo, toda vez quando alguém diz assim, nós não sonhamos, não damos mais importância a ele, mas quando toda vez alguém diz assim, hoje eu sonhei, já prestamos atenção que nós paramos? Interessante, não damos valor mais aos sonhos, mas queremos escutar o do outro. E é interessante, parece que intuitivamente acreditamos que algo mais vai ser dito através daquele sonho. Às vezes o sonho é tão pueril, muitas vezes é tão frustrante o sonho que a gente mas queremos muitas vezes interpretar ou entender o que a pessoa sonhou. Tem pessoas ainda que pedem o sonho do outro emprestado. E você já viu aquelas pessoas que não sonham, dizem assim, quando eu sonhei que tal coisa. Então foi comigo. Isso, eu sou assim. Será que é alguma coisa para mim? Quer dizer, ela não sonha, mas quer o sonho do outro emprestado. Mas querendo ou não, é da nossa própria natureza querer prestar atenção no que o outro sonhou. Porque de certa forma intuímos que os sonhos têm alguma coisa a nos ensinar. Algo ele está querendo nos dizer que no nosso conhecimento não conseguimos captar. E muitas vezes ficamos jogando, tentando entender o que foi aquele sonho daquela pessoa. Então, não percebemos que os sonhos, na verdade, eles são eminentemente simbólicos. Eles trazem imagens. Porque nos fala alguns psicólogos que o inconsciente, para ele se comunicar com o consciente, ele joga imagens. E muitas vezes vem imagens que não têm sentido para o que está fora. Mas muitas vezes tem profundo sentido para a pessoa que sonhou. Porque há uma coisa interessante. Nessas imagens, normalmente ela vem carregada de profunda carga emocional. Muitas vezes vemos uma cena que no nosso estado consciente ou desperto não teria importância. Mas no sonho há uma emoção que não conseguimos explicar. Que muitas vezes nos deixa eufórico quando acordamos ou pode nos deixar deprimido. Muitas vezes causa até doenças. Então, os sonhos têm que ter algo mais, e essa observação se fazia já no passado. Podemos observar na história, por exemplo, na Gênesis, quando vamos ver aquele caso de José, um hebreu, que fora preso e virar escravo no Egito, e narra, como todos nós conhecemos, essa grande história do faraó, que teve um sonho que lhe atormentou muito, que ele sonhou com um grupo de vacas, se não me engano, o número de 6 vacas gordas, que de repente chegavam 6 vacas magras e devoravam as que estavam gordas. Ele ficou atormentado, porque a carga emocional para ele era muito forte e intensa. Com certeza já teve outros sonhos mais fortes, mas essa carga emocional era muito forte. E ele começou a chamar os sábios da época, e ninguém conseguia explicar, dar uma explicação lógica para aquele sonho. Até que José, que era muito jovem, escravo, conseguiu decifrar o sonho. Foi quando ele vai prever que aqueles sonhos, na verdade, do faraó, não dele, estava simbolizando, estava mostrando ao faraó que nos próximos anos, no número das vacas, se não me engano eram 6, iam ser 6 anos de prosperidade. A agricultura iria florescer e eles iam passar muito bem. E as 6 vacas magras seriam 6 anos
de profunda seca, onde nada seria produzido ali. Então, era necessário que ele administrasse tudo aquilo ali. É quando ele escolhe José, que era um escravo, e ele torna-se chanceler, né, da época, e vai dominar todo aquele povo, e vai administrar justamente os 6 anos de fartura e os outros anos que seria de profunda decadência, que, como de acordo com a história da Gênesis, aconteceu. Então, a faculdade de interpretar os sonhos deu a ele esse prestígio. Se a gente observar nos evangelhos, por exemplo, o caso de outro José, que vai sonhar justamente com um espírito, com um ser, um anjo, como se diz, dizendo a ele que era necessário que ele saísse da cidade onde se encontrava e fosse para o Egito, e junto com isso levasse a família. Ele leva a esposa Maria e o filho Jesus para salvar a vida dele. Então vamos ver que na história os relatos dos sonhos tinham outra importância. Era tão importante para ele, para vocês terem uma ideia, em 1275 a.C., os egípcios chegaram a catalogar 108 tipos de sonhos diferentes para poder analisar o ser humano. E graças a isso eles criaram o livro dos sonhos. Imagina. Em 1900, Freud dá um impulso nas análises da psicologia, da psicanálise que ele estava abraçando, com o livro, né, Análise dos Sonhos. Através dos sonhos, claro que nos livros dele tem uma conotação muito forte da questão da libido, da sexualidade, mas vai dar aos estudos da época um grande impulso, mostrando a importância que tinha as experiências oníricas na nossa vida. Jung vai se aprofundar e vai construir justamente os seus conceitos de arquétipos através dos sonhos. É fascinante. E nós temos a presunção de acreditarmos que ele não tem essa importância mais. A prova disso é que não damos mais importância, esquecendo que é uma das grandes ferramentas para o nosso autoconhecimento. Há um estudioso, o Ouspensky, que ele estudando os sonhos, ele vai classificar os sonhos em 3 categorias. Os sonhos caóticos, que todos nós já tivemos. É aqueles sonhos que tem imagens que não entendemos para quê. Não entendemos. Uma hora estamos indo para um lugar, outra hora estamos para o outro. De repente tem uma vaca que está voando, a gente não entende o porquê. É totalmente o puro surrealismo. Salvador Dalí, muito esperto, utilizava esses sonhos caóticos para construir os seus quadros. Se sabe que ele colocava quadros e tinta próximo à cama e muitas vezes no meio da madrugada despertava, pulava pelas visões que ele tinha nos seus sonhos e criou as grandes obras-primas que conhecemos no seu trabalho, que depois vai ser analisada hoje pelos psicólogos, mostrando profundos conhecimentos de psicologia, né, dentro da sua obra. Fascinante isso. E a gente acredita que muitas vezes ele não tem essa importância. O outro sonho catalogado por Ouspensky são os sonhos dramáticos. Quer dizer, são aqueles sonhos que têm começo, meio e fim. Ele tem uma linha lógica. Esses sonhos muitas vezes são benéficos, porque ele nos mostra situações, como agora o neurobiólogo mostra também, que podemos vivenciar. E a outra categoria que Ouspensky vai estudar, que para ele são os mais complicados de se entender, ou são os sonhos mais raros de acontecer, são os sonhos de revelação. É interessante, qual de nós nunca tivemos esses sonhos? Muitos de nós. A história está repleta dessas narrações. Por exemplo, aqui mesmo, se a gente for observar a vida de Abraham Lincoln ou de Martin Luther King, sabemos que eles mesmos narraram, antes da sua morte, os sonhos que tiveram. O Abraham Lincoln vai contar que teve um sonho muito estranho, no qual ele estava andando dentro da Casa Branca e de repente viu muita gente chorando, e quando se aproximou, ele perguntou: por que todos choram? Era um velório. E alguma pessoa olhou para isso: não, o presidente dos Estados Unidos foi assassinado. Algumas semanas depois, ele é assassinado. A mesma coisa vai acontecer com Martin Luther King, que um jornal francês vai colocar um depoimento dele quando ele diz que está no meio da multidão e vê um homem caído sobre uma poça de sangue. E quando ele percebe que era ele mesmo. Está aí a história, narrando esses acontecimentos, e que nós muitas vezes vemos. Até alguns fenômenos que a gente chama de déjà vu, ou déjà vu, né? Tem pessoas que dizem assim: eu cheguei em tal cidade, eu fui em tal casa e de repente eu recordei que eu já ali já estava. Será que foi outra encarnação? Eu digo: não, gente, não foi outra encarnação, porque não teria dado tempo. Essa casa, ou esse lugar, ou esse bairro, tem pouco tempo, você já tinha
não tinha dado tempo de você reencarnar. Mas quem sabe você não visitou ela nos seus sonhos. É uma possibilidade. Como diz, sonhos são possibilidades também. Então, esses são conceitos hoje utilizados pela ciência, por alguns pensadores, mas sabemos que a psicologia, por exemplo, a quarta força da psicologia, ou a psicologia transpessoal, já estudando, já percebeu que muitas vezes essas viagens oníricas não são apenas produtos da nossa mente. Não são apenas clichês mentais criados. Não são apenas desejos a serem realizados. São muitas vezes experiências transcendentais. Inclusive o próprio neurobiólogo, o Siddhartha Ribeiro, confirma isso. Esse sonhar é realmente também uma experiência transcendental. Então, gente, para que mais ter inveja de médium? Todo mundo aqui já é. Todo mundo tem, um momento ou outro, tem essas experiências. Faz parte. Quando vamos estudar o Livro dos Espíritos, e Kardec vai questionar sobre isso, sobre a emancipação da alma, perguntando aos espíritos se a alma, às vezes, se libertar deles, sim, constantemente. Todo momento que o corpo relaxa, a alma quer sair. Não é à toa que muitas vezes estamos sentados, ou lendo, o cansaço vem, de repente, cochilamos, e de repente escutamos vozes, ou vemos alguém de repente e achamos que aquilo ali é simplesmente uma questão de criação nossa mental. Nem sempre. Se vivemos com os espíritos, muitas vezes a alma, diz alguns, já está começando a sair. E captamos o mundo espiritual, captamos algum ser que está ali. Muitas vezes já está alguém ali esperando você dormir, para sair do corpo, para ir em viagem com aquela pessoa. Muitas vezes para lugares não tão recomendados, mas acontece. Então, o próprio Livro dos Espíritos nos diz que o espírito, em muitos casos, em se deslocando do corpo, realiza viagens e mantém contato com outros seres. E nesses casos, que não é uma produção apenas mental, e sim uma viagem espiritual, né? Registramos muitos detalhes, inclusive os diálogos, as cores. Porque já observamos que muitas vezes sonhamos e não conseguimos explicar que cor tinha a roupa da pessoa, essas coisas. Muitas vezes podemos dizer, tem alguns, não estou dizendo que é assim, mas alguns pensadores, psicólogos dizem assim, tem um que classifica muito bem, para simplificar os sonhos, ele diz assim, olha, os sonhos fisiológicos são em preto e branco. Esse todo mundo já teve. E os sonhos espirituais são coloridos. Não sei se dá para dividir bem assim. Mas ele dá uma questão interessante. E interessante que os espíritos já diziam isso, que essas viagens espirituais conseguimos, quando despertamos, notar os detalhes, narrar os detalhes, os diálogos, com tal riqueza que não poderia ser apenas uma produção mental, porque tem uma sequência lógica de tempo e de espaço. A questão é viva. E é muitas vezes nesses sonhos, que muitas pessoas encontram consolações. Muitas pessoas se aproximam de mim, porque quando dizemos que somos espíritas, você é espírita? Eu tenho alguma coisa para contar. Pode ter certeza, ele vai querer que você explique os sonhos que ele teve. Porque muitas vezes as pessoas confundem espiritismo com os adivinhos. E muitas pessoas que gostam de interpretar sonhos, né? Sonhou com doce, alguma coisa negativa que vai acontecer. Eu nunca entendi bem. Se sonhou com alguma coisa estragada, é algo bom. Se sonhou com a mão suja, é dinheiro. Eu nunca entendi bem essa correlação de interpretação. Porque já se sabe que não dá para interpretar os sonhos dessa forma. Em primeiro lugar, vamos imaginar que eu tivesse um sonho e fosse apenas o produto das minhas questões, dos meus desejos, dos meus clichês. E eu sonhasse com determinada figura, com determinado animal. E tem pessoas que dizem, sonhar com leão é tal coisa. Se sonhar com dente, eu não sei porquê, sonhar com dente é morte na família. Eu digo, não é alguém que tem cárie, não. Porque eu não entendo bem essas correlações. E muitos dizem assim, não dá. A melhor pessoa para explicar o seu sonho é você mesmo. Por isso que muitas vezes necessitamos de um psicólogo. Porque ele primeiro tem que entender o nosso roteiro de vida, o nosso histórico, para entender por que estamos sonhando determinadas coisas. Mas tem pessoas que não precisam estudar, não. Sonhou com isso, é isso. E assim vai. E as pessoas vão ficando meio preocupadas com isso. Se vocês me permitem narrar um caso assim, eu tenho uma irmã que ela é muito estudiosa, para não dizer o contrário. Ela frequenta o centro espírita, mas não lê. E ela tem um problema com o sonho muito grande, porque toda vez que ela sonha com uma coisa, ela fica querendo determinar o que vai ser.
E ficava sempre atormentada. Eu cresci vendo ela atormentada com sonhos. E teve um dia que ela acordou atormentada. Eu já contei esse caso aqui. Porque eu disse que foi assim, não, sonhei hoje comendo coisa doce. Eu disse, mas você sempre sonha. Sim, mas quando eu sonho alguma coisa ruim vai acontecer. Eu disse, mas Raquel, não pensa assim. A coisa, muitas vezes a coisa da cabeça deixa pra lá. E assim, não, vai acontecer sim. Porque dessa vez eu sonhei comendo muito doce. Disse até a marca do doce. E ficou preocupada, acredito ou não, ela ficou super preocupada. Não foi para a escola, claro, a gente sempre cria uma desculpa para não ir. Então ela arrumou essa, ficou preocupada e passou a noite e nada acontecia. Passou o dia todo, nada acontecia e no final, já às 9 horas da noite, estavam assistindo a novela e uma das personagens da novela vem no carro, sofre um acidente e morre, ela só sabia. Meu sonho não falha nunca. Alguém tinha que morrer hoje. Porque as pessoas ficam buscando essas interpretações que não é por aí. Então, vamos perceber que não é o outro que vai interpretar, não é porque eu sou tal coisa que tem que ser assim. As imagens que aparecem muitas vezes têm um aspecto muito mais pessoal do que imaginamos. Então, quando temos um sonho com essas sequências, podemos descobrir, podemos perceber que muitos desses sonhos são realmente viagens espirituais. Porque todos os dias, quando dormimos, o espírito se desdobra. Muitas vezes não recordamos como é essas viagens, mas elas acontecem. Temos várias noções perdidas, podemos dizer assim, que muitas vezes se mistura com o nosso dia a dia. Por isso, vem à tona justamente a orientação do neurobiólogo, dizendo que deveríamos nos preparar para sonhar. Nós espíritas, podemos dizer, deveríamos nos preparar para dormir. Porque quando vamos dormir, na verdade só o corpo descansa. Quando pergunta aos espíritos se a alma descansava o corpo, ele diz que não. A alma, ela nunca fica inativa. Então, quando o corpo descansa, a alma vai trabalhar. Ou a alma vai executar alguma coisa, ou vai apenas passear, ou vai para onde os seus desejos o levam. É interessante observar isso. E não damos importância a esse momento de dormir. Vocês já perceberam que 1/3 da nossa vida passamos dormindo? E Deus, como nada faz em vão, não poderia fazer o sono 1/3 da nossa existência apenas para o descanso. É para o descanso do corpo, para que o corpo consiga suas energias novamente para o outro dia, mas o espírito não. Imaginemos, uma pessoa que tem 30 anos, hoje, 10 anos de sua vida, ela passou dormindo. Não é interessante? E muitas vezes não nos preparamos para esse grande momento. O que é mais interessante, vamos descobrir que isso é um grande ensaio para a morte. Todo mundo morre de medo de morrer. Acaba morrendo de tanto medo de morrer. No entanto, não percebe que todos os dias ensaiamos essa grande experiência. Porque a morte, todo dia, quando dormirmos, o corpo adormece e o espírito sai. E com ele vai ligado, como sabemos, o fio de prata, como diz alguns místicos. Né? O cordão que nos liga. A diferença dessa experiência para uma pessoa que morre é que quando ela sai, isso se parte. E ela não volta mais. Aconteceu o desencarne. Mas diariamente acontece essa mesma experiência. Não é à toa que muitas pessoas, eu tive um sonho tão estranho. Eu sonhei com meu tio ou com meu irmão que já morreu. E eu tomei um susto quando o vi. E eu digo, e foi o que aconteceu? Não, eu perguntei, mas fulano, o que é que você está fazendo aqui? E a pessoa disse, não, eu que lhe pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Não, mas você morreu. E o outro faz assim, não, eu morri. Por isso que eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo aqui? Porque a pessoa não tem consciência que quem está no mundo espiritual é ela. Ela é que está no mundo que ela não deveria ir, no momento. Mas o espírito está em casa. Ele é que está recebendo a visita, você que está sendo o intruso. Então, todo dia acontece isso. Mas por não nos prepararmos, não observamos isso. Quer um exemplo interessante? Existem hoje técnicas que educam as pessoas a dormirem. Para mim, a melhor de todas é relaxar, principalmente orar. Mas muitas doutrinas outras, inclusive determinadas ciências, dando o nome de viagem astral, desdobramento, projeção, já ensina técnicas como as pessoas devem fazer isso. Porque, em primeiro lugar, temos que educar a mente. Porque vivemos como se não estivéssemos onde deveríamos estar. Por exemplo, muitas vezes quando estamos conduzindo, de repente chegamos ao trabalho e não nos recordamos como passamos por determinados pontos
será que eu parei realmente? Muitas vezes podemos nos questionar no sinal. Será que eu passei por aquela... Porque a coisa não estamos, a mente está sempre deslocada do corpo. Não é à toa que acontecem tantos problemas no trânsito ou no trabalho. Porque muitas vezes não estamos onde deveríamos estar. É aquela história que muitas vezes eu repito aqui, que é uma lição muito simples, né? Quando o rapaz vai falar com o ídolo, mestre, qual é o caminho da sabedoria? Qual é o caminho para despertar da consciência? Isso é muito simples, meu filho. Na hora de comer, comer. Na hora de falar, falar. Na hora de dormir, dormir. Na hora de rezar, rezar. Na hora de andar, andar. O discípulo olhou para ele e disse, mas isso é muito simples, isso eu faço todo dia, no entanto eu não desperto. Não, não. Na hora de comer você fala, na hora de falar você come, na hora de dormir você anda. Quer dizer, sempre a nossa mente está deslocada do momento. Então os gnósticos dizem algo interessante. Eles deveríamos, primeiro temos que nos educar a mente. Por exemplo, estamos hoje no centro espírita. Estamos aqui, deveríamos primeiro perceber o ambiente. Onde é que eu estou? Porque muitas vezes entramos, conversamos, sentamos e não sabemos nada do que aconteceu. Muitas vezes a parede pode até ter caído, ninguém percebeu. Toma até um susto quando vê, porque a mente está sempre deslocada. Então, o ideal é começarmos a nos perceber aonde deveríamos estar. Se vamos para o trabalho, hoje eu estou no meu trabalho. No momento eu não tenho que pensar num problema lá fora. Se eu estou em casa, estar em casa, não estar pensando no trabalho. Prestar atenção nos detalhes do momento. Se vamos fazendo isso, vamos educando a nossa mente. Vamos tendo um melhor poder de concentração. Então, na hora de dormirmos, também nos prepararmos. Como? Primeiro, desligar a televisão. Porque tem pessoas que não dá nem tempo de desligar a televisão e já está dormindo. Então ela sonha que está em um lugar, só que escutando a trilha sonora da televisão, que muitas vezes está ligada. Ela não entende realmente e não dá para entender. Então desligar a televisão, deixar um tempo mais e diminuindo um pouco, até para quem tem insônia isso é bom, e diminuindo um pouco a luz. Se for ler algo ameno, tem gente que diz, não, eu estou lendo um livro espírita, qual? Desobsessão. Não faça isso. Lê algo leve. Desobsessão, leia quando você estiver desperto. Preferível antes de dormir, bem horas antes, para não ficar, porque eu não consegui dormir. Claro que não vai conseguir, não vai ter pesadelo. Então, é uma questão de ir educando e se preparando um pouco. E relaxando e acalmando. A oração é uma benção. Orar. E depois silenciar, porque nem orar nós sabemos. Eu já falei de uma grande irmã, minha família é maravilhosa, tem técnicas extraordinárias. Eu tinha uma irmã que observava ela e eu dizia assim, mas você não vai orar? Porque a gente dormia no mesmo quarto. Ela disse, mas eu já orei. Eu digo, mentira. Ela disse, já orei. Eu ficava, você, mentira, eu não vi você orando. Claro que eu orei, que coisa feia você está dizendo comigo. Eu orei. Quando? Naquele momento que eu passei no quarto e fui pegar o meu lençol, naquele momento eu orei e fui dormir. Como? Ela tinha preguiça de orar. Com certeza não se preparar. Então temos que relaxar um pouco, fazer um pouco de relaxamento, técnica de respiração ajuda. E quando estivermos tranquilos, começarmos a conversar com Deus. É tão interessante, a prece ela flui. E no final parece que termina como um diálogo. E depois que fazemos isso, isso é uma técnica que Emmanuel nos ensina. Depois de parar essa técnica, silenciarmos a mente, não só a boca como a mente. E se tentarmos pararmos, vamos começar a escutar suavemente. Ideias misturando com a nossa, são verdadeiros conselhos que muitas vezes o nosso espírito guia, o nosso anjo guardião ali se encontra, nos preparando. Muitas vezes o coitado está ali esperando. A gente está com a mente tão eufórica que quando dorme não sabe dormir, quando se desdobra, ele está ao lado, a gente passa direto por ele. E ele fica lá esperando a gente voltar, porque não sabe nem para onde a gente foi, porque vamos desesperado. André Luiz, para quem lê os livros de André Luiz, é interessante, ele narra vários desses casos. Ele chega lá, tá o homem, ele se leva, de repente passa direto, e os espíritos ficam lá, vão socorrer a criatura, tem que buscar ela no meio da rua, porque a criatura não gosta de ficar em casa, dormiu, desespera. É incrível, mas isso, a obra de André Luiz está repleta dessas narrações, porque as pessoas não se preparam. Aí diz assim, não, tem técnicas. Então, se vamos relaxando, e na hora de dormirmos, que tal dizemos para depois da oração, dizer assim, tudo o que acontecer agora será sonho. É interessante. Se começarmos a perceber o ambiente e tivermos consciência que vamos ali dormir, não vamos pensar em nada, tudo que acontecer agora será um sonho, eu vou estar sonhando. Sabe o que pode acontecer? Com o tempo poderemos ter o que é chamado de sonhos conscientes. São aqueles sonhos que sabemos que estamos sonhando. Você sabe o que isso significa?
que vamos ter um pouco mais de controle sobre isso. No início é meio difícil, porque as pessoas, a partir do momento que tem consciência que está sonhando, desperta. Mas com o tempo isso acontecer. E isso, diz alguns estudiosos, é um estado próximo do desdobramento consciente. Que é aquela experiência que a pessoa se vê fora do corpo, consciente, e muitas vezes vê o próprio corpo. E se não for espírita, pense no susto que vai levar. Eu digo isso porque eu vi pessoas desesperadas. Pessoas que têm determinadas religiões, também da minha família, que eu adoro, ela é repleta de todas as experiências, que não queria mais dormir, justamente por isso. Um dia foi dormir, estava tranquilo, e de repente se viu muito leve, escutou a voz dos filhos na sala, desceu a escada. Quando chegou, estava o marido, que era meu irmão, e começou a falar com ele, percebeu que ninguém escutava. Voltou, achando que todo mundo estava brincando com ela, e quando chegou, viu uma mulher deitada na cama dela. Ela pensou logo, deve ser a outra. Era ela mesma. Essa criatura teve problema para voltar a dormir. Desesperada porque achou que tinha morrido. Ela não sabe que quando morrer vai ser igualzinho. Vai se ver do outro lado. Quer dizer, é um ensaio. São experiências que acontecem constantemente. Com todo mundo. Isso não é fenômeno espírita, é fenômeno da alma. E todo mundo que tem, que são todos os seres, tem essas experiências. Muitas vezes não tem consciência, muitas vezes toma isso como um pesadelo. Mas se vai se autoeducando, vai descobrindo essa dádiva que Deus nos deu. Sabe por que dádiva? Nos diz também o Livro dos Espíritos que graças a isso, muitos espíritos assumem determinados compromissos, muitas vezes não tem necessidade de vir à Terra. Porque esse é o estímulo que ele tem, de vir à Terra, ficar conosco, mas saber que quando for dormir eles vão se desdobrar e vão voltar aos lugares de onde eles viviam, vão nutrir informações com seres do mesmo nível evolutivo que eles. Do mesmo nível evolutivo, da mesma forma que os atrasadinhos também vão nutrir-se também com os outros. É aquelas pessoas, mas eu rezo tanto, mas tenho cada sonho. Muitas vezes tem porque é o seu próprio desejo. Não, mas quando eu sonhei, eu durmo, eu me preparo, eu não quero isso. Sim, interessante. Vamos ver aqui mais à frente experiências. Se isso funcionar. Aqui. É? Eu melhor ir por aqui. É interessante isso aí. Não foi erro, não. Vocês conseguem distinguir de que imagem é essa? Essa é uma das primeiras versões que tem, né, na Bela Adormecida, mas sim de Alice no País das Maravilhas. Vocês perceberam que a história começa justamente quando ela cai no sono? E toda aquela aventura começa a ser narrada, né? É interessante. Será que ela não estava desdobrada? Poderia ser. É uma fantasia, mas como sabemos, muitas vezes o que os escritores, os poetas colocam aquilo que está no seu próprio mundo. Vejam isso aqui. Dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco através dos sonhos. Isso não está no Livro dos Espíritos. Isso foi Jung. Falando justamente que muitas vezes nos desconhecemos, sim. E muitas vezes temos uma personalidade e tal, e sonhamos com comportamentos que não tem nada a ver conosco. E ele diz interessante justamente isso, né? Nos sonhos vamos ver o outro que não nos conhecemos, mas que é nós mesmos. Porque quando sonhamos, todos aqueles elementos, estou falando de um modo mais psicológico, faz parte de nós. Nós somos o que vê, o que narra, o que participa. Isso numa análise mais psicológica. O que é interessante é que antes da psicologia, o espiritismo já falava isso. Quando Kardec vai questionar isso, mas tem pessoas, todas as vezes quando sonhamos, sem experiência, mas muitas vezes sonhamos com coisas que não, no nosso estado de vigília, desperto, não faríamos, porque não temos. Mas quem foi que disse que quando nos vemos no estado de espíritos, temos os mesmos desejos daqui? Muitas vezes temos coisas lá dentro guardadas que tem que ser trabalhado. No estado de espírito, vamos viver aquilo que não podemos viver aqui. E que muitas vezes a nossa educação diz, não deveríamos. Muitas vezes temos um instinto até assassino. Nos desconhecemos. Então os sonhos nos possibilitam isso. E no estado de espírito, vemos isso. Tem uma pergunta que Kardec faz que é ótimo para quem gosta de fazer fofoca. Quando ele pergunta, mas muitas vezes sonhamos com outras pessoas que conhecemos. E
estamos nos encontrando com essa pessoa, muitas vezes estamos... Não, mas vemos ela fazendo coisas nos nossos sonhos que sabemos que na vida normal ela não faria. E os espíritos perguntam, e como é que tu sabe? Até que ponto tu conhece essa pessoa para saber se ela faria ou não isso? No estado de espíritos, somos mais livres. E muitas vezes vamos buscar realizações que aqui não podemos, ou que a nossa educação não permite, ou porque nossa própria preparação já não nos deixa fazer isso. São os nossos instintos, as nossas más tendências às vezes, ou o nosso lado bom também. Peter Pan. É interessante isso, que a história dele também começa justamente quando os meninos vão todos dormir. E de repente eles são acordados por uma pequena zoadinha, um barulho, eles despertam, e está aquela criatura levando eles. E é interessante que eles vão tentar aprender a voar, tem um que não consegue. Interessante, quem aqui nunca sonhou voando? E muitas vezes se dá muito mal quando vão fazer isso. Sabia que muitas pessoas que sonham voando quando criança, à medida do momento que vão crescendo, vão já adquirindo a prática, já é adulto, já consegue voar. Interessante isso, era uma questão apenas mental, uma questão apenas da nossa fantasia. Interessante que André Luiz nos fala a mesma coisa. Quando ele está lá no plano espiritual, quando ele vai vir à Terra, os espíritos já podem volitar. Ele não. E por isso os espíritos têm que carregar ele, colocar ele no lugar, todo mundo junto e traz ele, porque ele não consegue volitar. E ele sabe, que coisa mais linda, são os espíritos evoluídos, já conseguem volitar. Só que não. Tem uma das obras dele que ele vai nas zonas umbralinas e quando chega lá ele toma um choque. Quando olha, tem espíritos flutuando, com total controle. E ele disse assim, mas eu pensei que só eram espíritos evoluídos. Ele disse, não. A capacidade de volitar é de todo ser humano. Necessita exercício. Eles já exercitaram isso muitos anos, por muito tempo. Muitas vezes nos sonhos, eles vão exercitando. Então, gente, se sonhar voando, tente. Porque quando chegar no plano espiritual, vai ser de grande ajuda para nós. Principalmente se formos para as zonas umbralinas. Vamos conseguir voar e fugir rápido. Então, pensemos nisso. O sonho é um exercício, na verdade são experiências, muitas vezes nos preparando para o que vamos viver do outro lado, quando tivermos que voltar realmente para casa. No capítulo da emancipação da alma tem várias perguntas, eu coloquei algumas questões só para a gente falar rápido, porque a hora já está chegando. Durante o sono a alma reposa como o corpo? De forma alguma, já falamos isso. Ela é inativa, ela sempre está lá. Se a gente ler também novamente a obra, eu falo muito de André Luiz porque realmente ele colocou em uma linguagem muito clara o que nos espera. E é tão fascinante que ele está lá no plano espiritual, tem uma experiência que a ele chama muita atenção. Quando ele resolve trabalhar pela primeira vez e começa a trabalha durante muito tempo, e quando ele vai descansar por mérito, porque ele está no plano espiritual, é espírita, mais evoluído, mas ainda sente algumas necessidades. E o cansaço chegou. Não como o nosso, mas depois de muito tempo de trabalho. E ele vai dormir. De repente, quando ele está dormindo, ele se vê em um lago, em uma barca, em uma cena. Veja, se nosso lar é lindo, como ele narra, ele já narra de um lugar muito mais lindo ainda do que o nosso lar. E quando ele está naquela barca, ele vê uma senhora, era a mãe dele, que como sabemos na história, ela já vive em um plano espiritual. Mas o que é mais interessante é que ele sonhou, mesmo sendo um espírito. O que ele vai chegar à conclusão que ele, quando descansou, o seu corpo, o seu outro corpo espiritual se desdobrou e foi para outras zonas mais evoluídas. Quer dizer, é uma faculdade que estamos exercitando constantemente. Desdobrar-se, ter consciência nos sonhos, ter experiências espirituais gratificantes, é uma questão também de nos autoeducarmos. Pode duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Claro que sim. André Luiz nos fala, em uma das obras dele também, falando sobre conduta espírita, ele nos diz algo interessante, que devemos evitar, quando tivermos determinados encontros, não falarmos. Porque muitas vezes é muito difícil comprovar que as duas pessoas sonharam ao mesmo tempo, que tiveram o mesmo sonho. Mas isso acontece. Como acontece? Muitas vezes sonhamos com alguém, eu estou tão feliz, sonhei com fulano que há muito tempo eu não vejo. Que sonho bom. Até a saudade parece que ficou mais amena. No outro dia a pessoa liga, fulano, não sei por que me recordei de ti. Será que não se encontraram? Claro que sim. Há possibilidade, se somos espíritos encarnados no sono, quando dormimos nos desdobramos. A questão do sonambulismo natural tem alguma relação com o sonho? Sim.
Só que é um sonho ainda muito mais profundo, a tal ponto fizeram várias experiências com sonâmbulos. Aqui todo mundo já viu casos de sonâmbulos, mas fazendo experiências com ele é incrível. Como eles têm consciência, porque ali não é o corpo que está sendo conduzido, é o espírito que está conduzindo o corpo, só que de uma forma ainda muito mais equilibrada do que se tivesse desperto. Não é interessante? Porque fizeram experiências, colocaram sonâmbulos em lugares, eles tinham equilíbrio em cima de muros, caminhavam e não caía com os olhos fechados, porque não eram os olhos que vieram, os olhos da alma. Que é um exemplo aqui de Edgar Cayce, chamado O Profeta Adormecido, que ele tinha uma faculdade sonambúlica extraordinária. Chegava as pessoas enfermas perto dele, ele adormecia e ele começava a dar os diagnósticos das enfermidades, passando medicamentos. Ele que era de formação evangélica protestante, ele chegou a dar informação sobre reencarnações. Porque no estado sonambúlico de sono, controlado pelo espírito, ele tinha conhecimentos do passado. É fascinante. A literatura está cheia desses fatos. Porque esse fenômeno pode acontecer com qualquer um de nós. E o fenômeno do sono, do sonho, acontece com todos. Se expressa de outra forma. Veja só, nós espíritas, mas tem pessoas que não são, mas já estão escrevendo aí. Veja essa figura, né? Como ela é uma experiência interessante, comum. O mais incrível interesse, ela é comum, né? Quando ela, veja aqui, vocês estão lendo aí, e ela descobre que até isso, já que ela tomou consciência que estava desdobrada, que aquela era ela, então ela podia voar e ela vai tentar. E nesse momento, pode ter certeza, ela desperta. Até se educando, ela vai se despertando. Para encerrar, diz Joana de Ângeles que a experiência do sono, dos sonhos, é na verdade um treino para o espírito. Vivenciamos em parte o que ocorrerá após o desencarne. Interessante. Por isso temos que nos preparar. Durante o sono, a vida é mais espiritual que física. Então, nada de fazer essas perguntas quando você sonhar com algum defunto, né? Mas você morreu. E ele pode dizer assim, aí você está prestes. Porque está na mesma situação. Né? Está na mesma situação ali. Que maravilha. A morte realmente não existe. É uma realidade, é a vida em qualquer momento. Né? Como ele coloca aqui, que 1/3 de nossas vidas passamos domingo. Então, é momento de despertar para os nossos sonhos, através dele podemos nos conhecer melhor. Temos que agora despertar para essa realidade. Fica aqui uma figura que eu gosto muito, que é o que acontece todo dia conosco. Tendo consciência ou não, é isso que se passa conosco. Adormecemos e saímos, o nosso duplo, o nosso perispírito, a nossa mesma forma sai daí. E vamos fazer a nossa viagem, está aqui, nessa pintura, essa linha que nos liga ao nosso corpo físico. A morte é isso, acontece todo dia. Só que quando acontecer de fato, essa linha vai se partir, vai se dissolver e vamos estar livres, não vamos poder mais voltar para o corpo. Que coisa fantástica. Na condição de espíritas, descobrimos que a vida, ela existe constantemente, aqui ou do outro lado. Daí a necessidade de termos consciência da nossa vida espiritual. Temos que parar de pensarmos, estamos no mundo, temos que viver aqui no mundo, mas não nos perdermos nele. Temos que viver, e hoje com a concepção, eu sou um espírito imortal. E todos os dias eu tenho essa prova, eu saio do meu corpo. Pessoas que têm enfermidades terríveis, muitas vezes não podem se locomover, se veem fora do corpo. E isso lhe dá uma esperança, uma alegria de voltar a viver, de aguentar todos os problemas. Pessoas que estão em desespero e de repente sonham com alguém lhe dando conselho, muitas vezes seu anjo guardião, um espírito amigo, pedindo que ele se acalme. Por isso que é necessário colocarmos. Isso também é uma terapia que Joana de Ângeles nos disse. Se colocássemos todos os dias o que sonhamos no papel, iríamos em pouco tempo ter um melhor conhecimento de nós mesmos. Vou encerrar porque a hora já se faz, mas pensemos nisso. E que a paz de Deus continue com todos.